Já se perguntou o que aconteceria se uma simples faxineira desafiasse um dos homens mais poderosos da indústria editorial? Você não sabe ler, ele gritou na frente de todos. Ela apenas sorriu e respondeu: na verdade, senhor, acabei de ler que este documento é uma declaração falsa sobre direitos autorais. O silêncio que se seguiu mudaria suas vidas para sempre. De qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like para descobrir como Teresa Alves abalou o mundo literário com uma verdade enterrada por décadas. Na suntuosa biblioteca da Fundação Cultural Monteiro, o ar carregava a mistura peculiar de perfumes caros e o aroma inconfundível de papel antigo. Teresa Alves deslizava entre os convidados com a discrição que seus 49 anos de vida lhe ensinaram a cultivar. Invisível para a maioria, ela recolhia taças abandonadas e reorganizava livros desalinhados, enquanto a elite intelectual da cidade celebrava mais um lançamento. Suas mãos calejadas, testemunhas de décadas de trabalho árduo, moviam-se com a delicadeza de quem manuseia tesouros. Para Teresa, cada livro era exatamente isso, um tesouro que guardava mundos inteiros. Enquanto organizava uma pilha de obras literárias recém-manuseadas, seus dedos encontraram algo inesperado entre as páginas, um documento com timbre oficial que parecia deslocado. Declaração de cessão de direitos autorais, leu ela silenciosamente, franzindo o senho. Seus olhos percorreram rapidamente as cláusulas, e sua expressão transformou-se gradualmente numa máscara de espanto. Algo naquele documento despertou os alarmes internos que sua integridade inabalável havia instalado ao longo da vida. O que pensa que está fazendo? A voz cortante de Eduardo Monteiro, proprietário da fundação e protagonista do evento daquela noite, atravessou o espaço como uma lâmina. Alto, impecavelmente vestido em seu terno italiano, ele se aproximou com passos firmes e arrancou o papel das mãos de Teresa. Você não sabe ler. Para que está perdendo tempo com isso? Vociferou, provocando risadas entre os convidados próximos. Os olhos azuis do empresário, frios como o gelo, fixaram-se nela com desprezo. Teresa sentiu o peso dos olhares de toda a sala. Vários sorrisos de escárnio se formaram, taças de champanhe erguidas em diversão às suas custas. Por um instante fugaz, considerou baixar a cabeça e voltar ao seu lugar de invisibilidade. Mas algo havia mudado dentro dela. Na verdade, senhor, respondeu com uma serenidade que surpreendeu até a si mesma. Acabo de ler que este documento é uma declaração falsa sobre direitos autorais. O verdadeiro autor deste livro, que o senhor está lançando como seu, não recebeu nenhum crédito. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. As risadas congelaram. Taças pararam no ar. O rosto de Eduardo Monteiro empalideceu visivelmente. Suas sobrancelhas contraídas em fúria contida. Como se atreve, sussurrou ele, inclinando-se ameaçadoramente. Você não passa de uma faxineira. Amanhã mesmo estará procurando outro emprego. Teresa sentiu suas pernas tremerem, mas manteve o olhar firme. Pela primeira vez em décadas de serviço invisível, algo dentro dela recusava-se a se curvar. No fundo do salão, Marina Monteiro, filha de Eduardo e diretora editorial da Fundação, observava a cena com interesse incomum. Seus olhos perspicazes não perderam um único detalhe da confrontação, nem do documento que seu pai agora amassava nervosamente no bolso. Durante toda a semana seguinte, Teresa esperou pela inevitável carta de demissão. Cada vez que o telefone tocava em seu modesto apartamento na periferia, seu coração saltava. Cada vez que alguém da administração cruzava seu caminho nos corredores da fundação, ela prendia a respiração. Surpreendentemente, nada aconteceu. Ela continuou a limpar, organizar e secretamente a ler. Seu hábito de décadas, absorver conhecimento dos livros que manuseava durante seu trabalho, tornou-se ainda mais intenso, quase febril. Na manhã de segunda-feira, enquanto lustrava uma estante de madeira entalhada, a voz do supervisor ecoou pelo corredor. Teresa, compareça à sala da diretoria imediatamente. Chegou a hora, pensou ela.
sentindo um nó se formar na garganta. Ajeitou o uniforme simples, alisou os cabelos grisalhos presos em um coque firme e caminhou com dignidade até o elevador. Ao invés da esperada demissão, encontrou Marina Monteiro sentada sozinha na imponente sala de reuniões. A jovem diretora, com seus 30 e poucos anos e a elegância natural dos Monteiro, indicou a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se, Teresa. Prefiro ficar de pé, doutora. Insisto, disse Marina com um sorriso que não atingiu completamente seus olhos. Esta conversa pode demorar. Relutante, Teresa acomodou-se na poltrona de couro, sentindo-se deslocada. O silêncio perdurou enquanto Marina a estudava com intensidade desconcertante. Você realmente leu aquele documento, não foi? Perguntou finalmente. Teresa assentiu, tensa. Tenho o hábito de ler tudo que passa pelas minhas mãos, doutora. E compreendeu seu conteúdo jurídico complexo? Sim, fiz um curso de direitos autorais online há 3 anos, pela Universidade Aberta. Marina recostou-se, claramente impressionada. Meu pai está convencido de que você foi plantada aqui por algum concorrente. Não consegue conceber que uma funcionária da limpeza possa ter tal discernimento. Teresa sentiu o rosto queimar. Limpo o pó dos livros, doutora, não da minha mente. Um riso genuíno escapou de Marina. Ela inclinou-se para frente, baixando a voz. Estou investigando as práticas editoriais de meu pai há meses. Aquele documento que você encontrou é apenas a ponta do iceberg. A revelação atingiu Teresa como um choque elétrico. Por que está me contando isso? Porque preciso de alguém dentro da fundação que tenha acesso a lugares que eu não tenho. Alguém invisível, mas com olhos atentos. Alguém com sua memória e integridade. A senhora quer que eu espione seu próprio pai? Teresa perguntou incrédula. Marina levantou-se e caminhou até a janela panorâmica. Lá fora, a cidade pulsava, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro daquelas paredes. Quero restaurar a integridade da editora que minha avó construiu, respondeu com voz embargada. Ela criou esse lugar para dar voz a quem não tinha. Meu pai transformou-o em um monumento à sua própria vaidade. Teresa ficou em silêncio, processando a proposta e suas implicações. Aceitar significaria arriscar não apenas seu emprego, mas potencialmente sua segurança. Recusar seria ignorar uma injustiça que agora conhecia, algo que sua consciência dificilmente permitiria. O que exatamente eu teria que fazer? Perguntou por fim. Marina sorriu, um sorriso que agora alcançava seus olhos. Continue fazendo exatamente o que já faz, limpando, organizando, observando e lendo. Quando Teresa deixou a sala minutos depois, carregava consigo não apenas um emprego preservado, mas um propósito que nunca imaginou ter naquele lugar. No corredor, Eduardo Monteiro observava sua saída com olhos estreitados. A expressão serena no rosto da faxineira, ao deixar o escritório de sua filha, acendeu um alarme em sua mente privilegiada. Algo havia mudado no jogo que ele nem sabia estar jogando. O ônibus balançava no trajeto irregular entre o centro da cidade e o bairro onde Teresa vivia. Sentada junto à janela, ela observava a paisagem urbana transformar-se gradualmente, os arranha-céus dando lugar a construções mais simples, as vitrines elegantes substituídas por pequenos comércios vibrantes. Enquanto o veículo sacudia em um trecho particularmente acidentado, sua mente revisitava a conversa com Marina. Tinha ela acabado de se aliar a uma batalha que não era sua? Ou aquela injustiça sempre fora, de alguma forma, também sua luta? O ônibus parou na entrada da comunidade do Quilombo Jardim, onde 3 gerações de sua família haviam construído vida e história. O aroma de temperos caseiros permeava o ar enquanto Teresa caminhava pelas ruas estreitas, cumprimentando vizinhos com a familiaridade de quem compartilhava muito mais que endereço. No pequeno centro comunitário, as luzes já estavam acesas. Era noite de quarta-feira, noite da roda de leitura. Esta tradição, iniciada pela própria Teresa 10 anos antes, tinha transformado uma sala simples no coração cultural da comunidade. Ao entrar, foi recebida por vozes animadas e o inconfundível aroma de café recém-coado.
Cerca de 20 pessoas de diversas idades formavam um círculo imperfeito, algumas sentadas em cadeiras, outras em almofadas no chão. No centro, pilhas organizadas de livros doados aguardavam para serem descobertos. Teresa. Pensei que não viria hoje. Dona Zuleide, uma senhora de 70 anos que aprendera a ler naquele mesmo círculo, aproximou-se com um abraço caloroso. E perder a discussão sobre Gabriel Garcia Marques? Nunca, respondeu Teresa, sentindo o peso do dia suavizar-se ao entrar naquele espaço de pertencimento. João Pedro, um adolescente de 16 anos com talentos visíveis para a literatura, ergueu um exemplar desgastado de 100 anos de solidão. Podemos começar? Estou louco para falar sobre a construção circular da narrativa. Teresa sorriu, acomodando-se em uma cadeira desgastada pelo uso. Durante as próximas 2 horas, a sala encheu-se de discussões apaixonadas, interpretações divergentes e conexões pessoais com a obra do autor colombiano. O conhecimento fluía em todas as direções. O jovem estudante universitário explicando contextos históricos, a idosa compartilhando paralelos com histórias orais de sua juventude. No final da noite, quando apenas os organizadores permaneciam ajudando a arrumar a sala, Janaína, uma professora da escola local, aproximou-se de Teresa. Você viu o anúncio do concurso literário da Fundação Monteiro? Perguntou, mostrando um folheto no celular. Estão buscando novas vozes da literatura brasileira. Pensei imediatamente no seu manuscrito. Teresa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Há quase 2 anos, trabalhava secretamente em um livro que reunia histórias orais do Quilombo Jardim, entrelaçando-as com suas próprias reflexões sobre identidade, pertencimento e resistência cultural. Não sei, Jana, hesitou. É um texto muito pessoal, muito nosso. Exatamente por isso, insistiu a amiga. Quantas vozes como a sua chegam às grandes editoras? Quantas histórias como as nossas ocupam as livrarias do shopping? No caminho para casa, sob o céu pontilhado de estrelas parcialmente visíveis entre a poluição luminosa da cidade, Teresa pesou a sugestão. Participar do concurso significaria expor não apenas sua escrita, mas as histórias sagradas de sua comunidade ao escrutínio de pessoas como Eduardo Monteiro. Por outro lado, quantas comunidades como a sua permaneciam invisíveis na literatura nacional justamente por esse temor. Ao chegar em seu pequeno apartamento, encontrou o manuscrito guardado cuidadosamente em uma pasta azul sobre a mesa. Abriu-o, tocando as páginas com reverência. Ali estavam as vozes de seus ancestrais, suas lutas, suas celebrações, suas formas únicas de compreender o mundo. A ironia não lhe escapou. Agora ela estava considerando submeter essas histórias ao julgamento da mesma instituição que roubava histórias de outros autores. Ou seria essa exatamente a razão pela qual deveria fazê-lo? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Marina Monteiro. Amanhã 9h meu escritório. Tenho informações importantes. Teresa olhou novamente para o manuscrito, uma ideia ousada formando-se em sua mente. De repente, o concurso literário apresentava-se não apenas como uma oportunidade de reconhecimento, mas talvez como uma ferramenta na investigação que agora a envolvia. O que Eduardo Monteiro faria ao descobrir que sua faxineira não apenas sabia ler, mas também escrever? Eduardo Monteiro não conseguia dormir. Inquieto em sua cobertura luxuosa, ele revirava-se entre lençóis de algodão egípcio, enquanto a imagem da faxineira enfrentando-o publicamente se repetia em sua mente como um filme irritante. Como ela soube, murmurou para si mesmo, levantando-se finalmente para servir-se de um uísque caro. Como uma simples funcionária de limpeza identificou uma fraude que meus advogados planejaram por meses. Algo não se encaixava. Sua intuição afiada, a mesma que o guiara a construir um império editorial, gritava que havia mais naquela mulher do que aparentava. A conversa que tivera com Marina também o incomodava. Por que sua filha, sempre tão exigente na seleção de pessoal, dedicaria tempo a uma funcionária de baixo escalão? Na manhã seguinte, Eduardo chegou à fundação mais cedo que o habitual. Do estacionamento privativo,
Observou discretamente a entrada de serviço por onde Teresa e outros funcionários do setor de limpeza chegavam. Quando a viu aproximar-se, notou algo que jamais havia percebido. Ela carregava um livro. Ao invés de seguir para seu escritório, Eduardo tomou um caminho alternativo pelos corredores menos frequentados da fundação. Posicionou-se estrategicamente próximo ao vestiário dos funcionários, fingindo examinar uma exposição de primeiras edições. Teresa emergiu minutos depois, já uniformizada. Seus passos eram silenciosos sobre o piso de mármore enquanto seguia para o almoxarifado. Eduardo esperou alguns instantes e a seguiu. Ao passar pelo corredor que levava às salas administrativas, ele a viu entrar no escritório de Marina. A porta fechou-se atrás dela. Interessante, murmurou Eduardo, sentindo a confirmação de suas suspeitas. A faxineira e sua filha estavam tramando algo. Por 2 semanas, Eduardo manteve uma vigilância discreta sobre Teresa. Observou-a limpar estantes com cuidado meticuloso, notando como seus olhos percorriam rapidamente as páginas de livros abertos. Percebeu como ela, por vezes, fotografava documentos com o celular quando pensava que ninguém observava. Constatou as frequentes conversas aparentemente casuais com Marina nos corredores da biblioteca. Na 3ª semana de sua investigação particular, aconteceu o que ele esperava. Durante a limpeza de sua sala particular, enquanto ele supostamente participava de uma reunião, Teresa dirigiu-se diretamente à sua escrivaninha. Eduardo, que retornara silenciosamente e observava pela fresta da porta, viu-a examinar documentos em uma pasta marcada como confidencial. Seus dedos moviam-se com agilidade surpreendente pelas páginas, seus olhos absorvendo informações em velocidade impressionante. Ele estava prestes a confrontá-la quando algo o deteve. Teresa havia parado em uma página específica e sua expressão transformou-se completamente. Não era o olhar triunfante de alguém que encontra uma evidência incriminadora, mas algo muito mais profundo, um reconhecimento doloroso, quase íntimo. Por um instante fugaz, Eduardo viu lágrimas nos olhos da mulher, antes que ela rapidamente recompusesse sua expressão neutra habitual. Aquela reação despertou nele não apenas raiva, mas uma curiosidade perturbadora. O que exatamente ela havia reconhecido naqueles papéis? Naquela mesma tarde, no refeitório dos funcionários, Eduardo ouviu sem querer uma conversa que confirmaria suas suspeitas mais sombrias. "Você realmente vai participar do concurso literário, Teresa?" perguntou uma das cozinheiras. "Com um manuscrito completo?" "Por que não?" respondeu Teresa calmamente, mexendo seu café. "O regulamento não proíbe funcionários de participarem, mas o doutor Eduardo vai ficar furioso quando descobrir." "Talvez seja exatamente isso que eu quero", disse Teresa, com um meio sorriso enigmático. Ao retornar ao seu escritório, Eduardo encontrou o cartaz do concurso literário sobre sua mesa. Um lembrete da reunião do comitê julgador marcada para o dia seguinte. Seu olhar fixou-se nas palavras impressas em destaque: "Novas vozes da literatura brasileira." Um plano começou a formar-se em sua mente. Se Teresa queria jogar no território da literatura, seu território, ele garantiria que ela aprendesse uma dura lição. O som de passos aproximando-se interrompeu seus pensamentos. Marina entrou sem bater, como era seu costume. "Precisamos conversar sobre o orçamento da biblioteca pública", anunciou ela, colocando uma pasta sobre a mesa. Eduardo observou a filha com novos olhos. O quanto ela estaria envolvida nessa trama? "Claro", respondeu com falsa cordialidade. "Mas antes tenho uma curiosidade. Você conhece bem nossa funcionária Teresa Alves?" "A faxineira?" O breve hesitar de Marina antes de responder foi toda a confirmação que ele precisava. "Apenas o suficiente para saber que ela faz um excelente trabalho", respondeu Marina com estudada naturalidade. "Por quê?" "Nada importante", sorriu Eduardo recostando-se na cadeira. "Apenas gosto de conhecer todos que trabalham sob meu teto." Naquela noite, enquanto a fundação silenciava-se gradualmente com o fim do expediente, o som discreto de passos ecoava no andar da biblioteca. Teresa, que deveria ter saído há 1 hora,
Movia-se silenciosamente entre as estantes, fotografando documentos específicos com seu celular. O que ela não sabia era que não estava mais sozinha. Do outro lado do salão, parcialmente oculto por uma estante antiga, Eduardo Monteiro observava cada movimento seu com a paciência de um predador. A caçada acabava de começar. As noites eram o único momento em que Teresa realmente podia se dedicar ao seu manuscrito. Após um dia exaustivo de trabalho físico na fundação e as responsabilidades domésticas, ela sentava-se à pequena mesa de madeira próxima à janela de seu apartamento. O relógio marcava 23h47 e o silêncio da madrugada era interrompido apenas pelo ocasional latido de um cão distante e o suave deslizar de seu lápis sobre o papel. Teresa preferia escrever à mão. Havia algo na conexão física com as palavras que um teclado não podia oferecer. O computador antigo que ganhara de um programa de inclusão digital era usado apenas para a versão final de cada capítulo. Sob a luz amarelada de um abajur de segunda mão, ela revisava o terceiro capítulo de Vozes do Quilombo, seu manuscrito que agora somava quase 200 páginas. O texto entrelaçava as histórias orais de sua comunidade com reflexões sobre identidade, memória e resistência cultural. Quando vó Josefa falava sobre as ervas que curavam, não era apenas conhecimento medicinal que ela transmitia, mas toda uma epistemologia própria, uma forma de entender a relação entre corpo, espírito e natureza que nossa medicina ocidental insiste em fragmentar. Suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico e pela limpeza diária das instalações da fundação pareciam transformar-se quando seguravam a caneta. Os dedos normalmente rígidos após horas esfregando superfícies e organizando livros ganhavam nova fluidez ao traçar letras no papel. O prazo para inscrição no concurso literário da Fundação Monteiro terminaria em 2 semanas. Teresa sabia que sua participação seria mais que uma simples submissão literária. Seria um ato político, uma afirmação de existência. Um sobressalto interrompeu sua concentração quando o celular vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Marina. Eduardo perguntou sobre você hoje. Fique atenta. Ele suspeita de algo. Teresa suspirou, massageando as têmporas. As últimas semanas haviam sido um complexo jogo de xadrez. Enquanto cumpria suas funções habituais, aproveitava cada oportunidade para reunir evidências sobre as práticas fraudulentas de Eduardo. Já havia documentado 3 casos claros de apropriação literária, incluindo o lançamento mais recente. O desafio agora era maior: encontrar provas concretas, documentos assinados, qualquer coisa que pudesse sustentar uma ação legal. Retornou ao manuscrito, mas sua concentração havia sido quebrada. Seus pensamentos voltaram-se para o encontro daquela tarde, quando cruzara com Eduardo no corredor da biblioteca principal. O olhar que ele lhe lançara estava carregado de uma intensidade inquietante. Não apenas o habitual desprezo, mas algo mais calculista, como se a estivesse avaliando. Ouvi dizer que você escreve, Teresa. Comentara ele casualmente, bloqueando seu caminho. O coração dela disparara, mas sua expressão permanecera neutra. Todos escrevemos, senhor. Alguns listas de compras, outros romances. E o que você escreve? Insistiu ele, aproximando-se um passo. Histórias que conheço, respondera ela, sustentando seu olhar. Histórias que merecem ser contadas. O sorriso dele havia sido gelado, fascinante. Talvez um dia você me mostre essas histórias. Agora, relembrando o encontro, Teresa sentia um arrepio percorrer sua espinha. Eduardo Monteiro era um homem perigoso quando contrariado. Todos na fundação sabiam disso. Se ele descobrisse o quão profundamente ela estava envolvida na investigação, ou pior, se descobrisse o que ela sabia sobre a verdadeira autoria de seu primeiro best-seller, um movimento na rua chamou sua atenção. Pela janela parcialmente aberta, viu um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Não reconheceu o veículo como pertencente a nenhum morador da comunidade. Por um momento perturbador, questionou-se se estaria sendo observada. Balançou a cabeça, afastando o pensamento paranoico. Mesmo Eduardo Monteiro não chegaria ao ponto de mandar segui-la, certo?
Voltou ao manuscrito, determinada a finalizar o capítulo antes de dormir. As palavras fluíam com renovada urgência. O que nos define não é apenas o que recordamos, mas também o que escolhemos contar. Cada história não contada é um fragmento de identidade perdido, um pedaço de nós que se desvanece no silêncio. Quando finalmente deitou-se, o céu já começava a clarear. Seu último pensamento antes de adormecer foi a imagem do rosto de Eduardo ao dizer que gostaria de ver suas histórias. Havia algo naquele sorriso que prometia não apenas desaprovação, mas vingança. No dia seguinte, ao chegar à fundação, Teresa encontrou um aviso em seu armário. Sua escala foi alterada. A partir de hoje, você trabalhará no turno noturno, das 22 às 6. A mensagem não estava assinada, mas ela sabia exatamente de quem vinha. O novo horário tornaria impossível sua participação nas rodas de leitura comunitárias e, mais importante, dificultaria enormemente seus encontros com Marina. O jogo havia mudado. Eduardo não estava apenas suspeitando, estava agindo. A prestigiosa doutora Helena Vasconcelos visitava a biblioteca da Fundação Monteiro pelo menos 2 vezes por semana. Aos 63 anos, a linguista de renome internacional mantinha uma energia invejável enquanto percorria as estantes especializadas, ocasionalmente fazendo anotações em um caderno de capa de couro que jamais abandonava. Naquela noite em particular, sua pesquisa sobre dialetos africanos e suas influências no português brasileiro a mantivera além do horário habitual. O relógio já passava das 23, quando ela notou que estava praticamente sozinha no vasto salão da biblioteca. Ou quase. Desculpe, doutora, preciso limpar esta sessão. Helena ergueu os olhos de seu livro para encontrar uma mulher de meia-idade em uniforme de limpeza. Algo na postura da funcionária chamou sua atenção imediatamente. Havia uma dignidade incomum em seu porte, uma presença que contradizia seu papel socialmente invisível. Claro, não há problema, respondeu Helena, reunindo seus materiais. Já estava de saída. Enquanto organizava suas anotações, observou a mulher iniciar seu trabalho com movimentos precisos e eficientes. Notou também, com interesse crescente, como seus olhos percorriam rapidamente as lombadas dos livros que organizava. Não com o olhar mecânico de quem apenas verifica a ordem, mas com a atenção de quem realmente lê os títulos. Você se interessa por linguística? Perguntou Helena impulsivamente. A funcionária parou por um instante, visivelmente surpresa pela pergunta. Perdão? Notei. Como você olha para os títulos? Não é o olhar de alguém apenas organizando objetos. Um breve sorriso iluminou o rosto da mulher. Tenho curiosidade sobre muitas coisas, doutora. Linguística é uma delas. Helena fechou seu caderno, repentinamente mais interessada na funcionária do que em sua pesquisa. Eu sou Helena Vasconcelos, e você é Teresa Alves. Bem, Teresa Alves, você sabe que livro me recomendaria nesta sessão sobre a influência dos dialetos africanos no português brasileiro? Foi um teste, e ambas sabiam disso. Helena esperava uma resposta genérica, talvez um constrangido, não sei, senhora. O que recebeu foi muito diferente. Depende do que exatamente a senhora procura, respondeu Teresa, apoiando-se em seu carrinho de limpeza. Para uma visão abrangente, eu recomendaria A Língua de Angola no Brasil, de Ieda Pessoa de Castro. Mas se a senhora está mais interessada nas estruturas sintáticas específicas, o trabalho do professor Emílio Bonvini sobre ligações linguísticas afro-brasileiras é mais focado. Helena não conseguiu disfarçar seu espanto. Aquela não era a resposta de alguém com conhecimento superficial. Você estudou linguística formalmente? Teresa balançou a cabeça. Não formalmente, não. Aprendo o que posso quando posso. A biblioteca pública e alguns cursos online são meus professores. Seguiu-se uma das conversas mais estimulantes que Helena tivera em meses. Durante quase 1 hora, enquanto Teresa continuava seu trabalho de limpeza, discutiram nuances etimológicas, variações dialetais e a transmissão oral de conhecimento linguístico em comunidades tradicionais. Você mencionou que sua comunidade preserva expressões que não aparecem em registros formais,
comentou Helena fascinada. Isso seria um material de pesquisa valioso. Teresa hesitou visivelmente. Na verdade, doutora, estou tentando documentar isso. Tenho trabalhado em um manuscrito que reúne essas histórias e expressões. Um manuscrito? Sério. É um projeto pessoal. Nada. Acadêmico. Mesmo assim, adoraria ler algum dia, insistiu Helena. Pesquisadores como eu passam anos tentando capturar o que você vivencia naturalmente. A conversa foi interrompida pelo som de passos. Eduardo Monteiro surgiu entre as estantes, seu rosto uma máscara de irritação contida. Doutora Vasconcelos não sabia que ainda estava aqui, disse ele, ignorando completamente a presença de Teresa. A biblioteca deveria estar fechada para limpeza agora. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre linguística, respondeu Helena tranquilamente. Sua funcionária tem conhecimentos impressionantes sobre o assunto. O olhar que Eduardo lançou a Teresa estava carregado de desconfiança. Imagino que sim. Infelizmente, ela está sendo paga para limpar, não para conversar. Teresa baixou os olhos e retomou seu trabalho silenciosamente. Eduardo, você sabia que ela está escrevendo um livro sobre expressões linguísticas preservadas em sua comunidade quilombola? Continuou Helena, aparentemente inconsciente da tensão crescente. Isso poderia ser uma adição valiosa ao catálogo da Fundação. O sorriso que se formou no rosto de Eduardo não alcançou seus olhos. Mesmo? Como é interessante. Talvez ela devesse inscrevê-lo em nosso concurso literário. Excelente ideia, exclamou Helena. Se me dão licença, murmurou Teresa, afastando-se com seu carrinho de limpeza. Quando estava prestes a virar o corredor, a voz de Eduardo a alcançou. Teresa, amanhã quero vê-la em meu escritório às 10 horas. Precisamos discutir seu manuscrito. Naquela noite, ao terminar seu turno exaustivo, Teresa encontrou um bilhete discretamente deixado em seu armário. Café da manhã, 7 horas, padaria Flores. Importante conversarmos antes do seu encontro com Eduardo. HV. Junto ao bilhete havia um cartão com o telefone pessoal de Helena Vasconcelos. Enquanto guardava o bilhete na bolsa, Teresa não pôde deixar de sentir uma mistura contraditória de esperança e apreensão. Acabara de ganhar uma aliada poderosa, mas também colocara-se diretamente no radar de Eduardo Monteiro. O jogo tornava-se cada vez mais perigoso, e os manuscritos, tanto o seu quanto os que investigava, estavam no centro de tudo. A padaria Flores ficava estrategicamente localizada a meio caminho, entre o bairro de Teresa e o centro da cidade. Às 6h55, ela empurrou a porta de vidro, sendo recebida pelo aroma confortador de pão fresco e café recém-coado. O estabelecimento já estava razoavelmente movimentado, com trabalhadores que, como ela, iniciavam suas jornadas ao amanhecer. Helena Vasconcelos estava sentada em uma mesa ao fundo, parcialmente oculta por uma coluna ornamentada. Usava óculos escuros e um lenço discreto nos cabelos, uma tentativa evidente de não ser reconhecida. Bom dia, cumprimentou Teresa, sentando-se cautelosamente. Helena removeu os óculos, revelando olhos cansados, mas alertas. Obrigada por vir. Pedi um café para você. Por alguns instantes, compartilharam um silêncio contemplativo enquanto observavam o movimento da padaria. Finalmente, Helena falou. Eduardo Monteiro é um homem extremamente perigoso quando se sente ameaçado. Teresa assentiu lentamente. Percebi. O que talvez você não saiba é que ele já destruiu carreiras inteiras de pessoas que ousaram desafiá-lo. Helena inclinou-se baixando a voz. 4 anos atrás, um jovem editor questionou a autenticidade de um dos manuscritos de Eduardo. Uma semana depois, foi acusado de assédio por uma funcionária temporária que desapareceu misteriosamente após a demissão dele. Um arrepio percorreu a espinha de Teresa. Por que está me contando isso? Porque preciso que entenda o risco que está correndo, respondeu Helena, seus olhos fixos nos de Teresa. E também porque quero que saiba que não está sozinha nessa luta. A senhora nem me conhece direito, argumentou Teresa, perplexa. Helena sorriu tristemente. Conheço o suficiente. E tenho minhas próprias razões para querer ver Eduardo Monteiro exposto. A linguista tomou um gole de café antes de continuar.
10 anos atrás, uma aluna brilhante minha escreveu uma tese revolucionária sobre literatura oral afro-brasileira. Enviei o trabalho para publicação na editora Monteiro. 3 meses depois, a editora recusou o manuscrito com críticas devastadoras. 1 ano depois, Eduardo publicou um ensaio surpreendentemente similar, que se tornou referência na área. E sua aluna? Perdeu a confiança. Abandonou a carreira acadêmica. Helena fez uma pausa, a dor evidente em sua expressão. Sinto que falhei com ela. Não lutei o suficiente. Teresa absorveu a história em silêncio, compreendendo agora a motivação da linguista. O que devo esperar da reunião de hoje? Perguntou finalmente. Ele vai tentar intimidá-la, desacreditá-la, respondeu Helena prontamente. Vai insinuar que seu manuscrito não tem valor ou, pior, vai tentar extrair informações sobre ele para depois se apropriar das ideias. Como devo agir? Não revele nada substancial sobre seu trabalho. Seja vaga, mas confiante. E mais importante, Helena estendeu a mão para tocar brevemente a de Teresa. Não assine absolutamente nada que ele lhe apresente. Teresa assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não estava mais apenas defendendo seu próprio trabalho, mas também, de alguma forma, reparando uma injustiça passada. Tenho algo para você, disse Helena, retirando um pequeno dispositivo da bolsa. É um gravador, pequeno o suficiente, para caber no bolso do seu uniforme. Teresa hesitou. Isso não é ilegal? No Brasil é legal gravar uma conversa desde que você seja um dos participantes, explicou Helena. Pode não servir como prova judicial em todos os contextos, mas certamente servirá como proteção. Quando se separaram na porta da padaria, Teresa sentia-se simultaneamente fortalecida e apreensiva. O sol começava a despontar entre os edifícios, lançando longas sombras sobre o asfalto. Uma última coisa, chamou Helena, quando já se afastava. Seu manuscrito, traga-o para mim quando puder. Quero lê-lo não apenas como pesquisadora, mas como alguém que pode ajudá-la a fortalecê-lo para o concurso. Obrigada, respondeu Teresa, a gratidão sincera em sua voz. Não me agradeça ainda, sorriu Helena. Espere até eu ter exigido 500 revisões. Às 10 horas em ponto, Teresa bateu à porta do escritório de Eduardo Monteiro. O pequeno gravador pesava em seu bolso como um segredo vital. Entre, veio a resposta seca. O escritório era exatamente como esperava, opulento, dominado por uma enorme escrivaninha de madeira nobre e paredes cobertas de fotografias de Eduardo com celebridades e políticos. Uma série de prêmios literários ocupava uma estante proeminente. Teresa, cumprimentou ele sem se levantar, indicando uma cadeira simples à sua frente. Sente-se. Eduardo estudou-a por alguns momentos em silêncio calculado, uma tática que certamente intimidava muitos visitantes. Teresa sustentou seu olhar com calma, forçada. Então, começou ele finalmente, ouvi dizer que você está escrevendo um livro. Estou reunindo algumas histórias da minha comunidade, respondeu Teresa cautelosamente. E planeja inscrevê-lo em nosso concurso? Estou considerando essa possibilidade. Eduardo recostou-se, tamborilando os dedos sobre a mesa. Sabe por que menos de 1% dos manuscritos que recebemos são publicados? Imagino que por não atenderem aos padrões de qualidade da editora, respondeu Teresa. Um sorriso frio surgiu nos lábios de Eduardo. Não, é porque menos de 1% tem algo genuinamente original a dizer. Ele inclinou-se para a frente. O que faz você pensar que suas histórias comunitárias têm esse valor? Teresa sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Talvez o valor esteja precisamente no fato de serem vozes que raramente chegam às livrarias, senhor Monteiro. Fascinante, respondeu ele com sarcasmo evidente. Sabe, Teresa, estive pensando sobre sua situação aqui na fundação. Trabalhar à noite deve ser cansativo para alguém da sua idade. Estou me adaptando. Ainda assim, continuou ele abrindo uma gaveta, gostaria de oferecer uma alternativa. Eduardo empurrou um documento em sua direção. Uma indenização generosa pela rescisão antecipada do seu contrato, 3 vezes o valor legal. Em troca, você apenas se compromete a não trabalhar para nenhuma outra editora ou fundação cultural pelos próximos 2 anos.
Teresa olhou para o documento sem tocá-lo. E meu manuscrito? Ah, sim. Eduardo sorriu. Como gesto de boa vontade, a Fundação oferece uma avaliação preliminar. Se considerarmos promissor, podemos discutir uma publicação futura. Ali estava a armadilha, exatamente como Helena previra. Teresa reconheceu as cláusulas disfarçadas de avaliação preliminar, que, na verdade, dariam à editora direitos sobre seu trabalho. Preciso de tempo para considerar, respondeu calmamente. Claro, concordou Eduardo, seu tom falsamente compreensivo. Tem até amanhã ao meio-dia. Ao levantar-se para sair, Teresa notou uma pasta familiar na estante atrás de Eduardo, a mesma que examinara semanas antes, contendo documentos relacionados ao primeiro best-seller dele. Algum problema? Perguntou Eduardo, notando seu olhar. Nenhum, respondeu Teresa, dirigindo-se à porta. Só estava admirando sua coleção de prêmios literários. Ah, sim. Eduardo sorriu com orgulho genuíno. Aquele ali, apontou para uma estatueta dourada, foi pelo meu primeiro romance, Raízes do Tempo. Um sucesso inesperado que mudou minha vida. E arruinou a de outra pessoa, pensou Teresa, lembrando-se das cartas que encontrara. Evidências de que aquele livro fora escrito pela avó dela, Conceição Alves, que vendera os direitos durante uma grave crise financeira. Impressionante, comentou simplesmente saindo do escritório com o coração acelerado e uma determinação renovada. O concurso literário não era mais apenas uma oportunidade, era uma missão. A manhã de domingo amanheceu com uma chuva fina que envolvia a cidade em um abraço cinzento. Para Teresa, era o primeiro dia de folga após 2 semanas exaustivas no turno noturno. Seu corpo ainda não havia se adaptado completamente à inversão do ciclo de sono, mas sua mente permanecia alerta, impulsionada pela urgência de finalizar seu manuscrito. O prazo para inscrição no concurso literário terminaria em 3 dias. Após recusar a proposta de Eduardo, um gesto que certamente intensificaria sua hostilidade, Teresa sabia que precisava fortalecer seu texto o máximo possível. Sentada à mesa da pequena cozinha, com uma xícara de café forte ao lado, ela revisava as anotações detalhadas que Helena havia feito em seu manuscrito. A linguista cumprira sua promessa de ajudá-la, dedicando horas preciosas a ler e comentar cada capítulo com rigor acadêmico e sensibilidade literária. Um comentário em particular capturou sua atenção. A passagem sobre os cantos de trabalho de sua avó contém uma estrutura rítmica que me lembra extraordinariamente Raízes do Tempo. A semelhança é tão notável que não pode ser coincidência. Precisamos conversar sobre isso pessoalmente. Teresa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Helena também havia notado, sem que ela mencionasse nada, a conexão entre a escrita de sua avó e o primeiro best-seller de Eduardo Monteiro. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Não esperava visitas, especialmente naquela manhã chuvosa. Ao abrir a porta, encontrou Helena Vasconcelos encharcada, apesar do guarda-chuva que segurava. Desculpe aparecer sem avisar, disse a linguista, sua expressão uma mistura de excitação e urgência. Mas descobri algo que não podia esperar. Teresa convidou-a a entrar, oferecendo uma toalha e preparando mais café, enquanto Helena retirava do casaco um envelope plástico selado para proteger seu conteúdo da chuva. Passei a noite nos arquivos da universidade, explicou Helena, aceitando gratamente a xícara fumegante. Estava pesquisando para um artigo, quando encontrei isso por acaso. De dentro do envelope, ela retirou cuidadosamente uma revista literária amarelada pelo tempo. Esta é a edição de maio de 1983 da Novos Horizontes Literários, uma publicação obscura que durou apenas alguns anos. Helena abriu a revista em uma página marcada e apontou para um conto intitulado Sementes do Amanhã, assinado por Conceição Alves. Sua avó publicou isto 8 anos antes de Raízes do Tempo ser lançado, continuou Helena, sua voz tremendo, ligeiramente de emoção. Leia o primeiro parágrafo. Teresa pegou a revista com mãos trêmulas e começou a ler. A cada palavra, seu coração batia mais forte. A prosa era inconfundivelmente similar
ao estilo do aclamado romance de Eduardo Monteiro. Ou melhor, o romance dele reproduzia o estilo de sua avó, apenas em escala expandida. Isso é... Teresa não conseguiu completar a frase, emoções contraditórias inundando-a. Evidência, completou Helena firmemente. Não conclusiva por si só, mas parte de um padrão que podemos documentar. O conto contém elementos narrativos, estruturas de frases e metáforas específicas que reaparecem em raízes do tempo. Teresa sentou-se lentamente, absorvendo as implicações. Por que minha avó nunca disse nada? Por que permitiu isso? Helena suspirou. Sabemos que ela vendeu os direitos durante uma crise financeira. O contrato provavelmente incluía cláusulas de confidencialidade. Mas há mais. A linguista retirou do envelope outro documento, uma cópia de Tusi, um contrato antigo com o logo da editora Monteiro. Consegui isso através de um antigo funcionário do departamento jurídico, explicou. É um modelo de contrato usado pela editora naquela época. Observe a cláusula 17. Teresa leu em voz alta. O autor cede irrevogavelmente à editora todos os direitos sobre quaisquer obras futuras que apresentem similaridade temática, estilística ou estrutural com a obra objeto deste contrato. Uma cláusula predatória que seria considerada abusiva pelos padrões atuais, comentou Helena, mas perfeitamente legal na época. Se sua avó assinou algo similar, Eduardo não apenas comprou um manuscrito, concluiu Teresa, a compreensão dolorosa finalmente cristalizando-se. Ele reivindicou a voz literária dela. Tudo que ela poderia escrever no futuro dentro daquele estilo. As duas mulheres permaneceram em silêncio contemplativo, o som da chuva intensificando-se contra as janelas. A gravidade da situação pairava entre elas como uma presença física. O que fazemos agora? Perguntou Teresa finalmente. Helena endireitou-se, uma nova determinação em seu olhar. Continuamos nosso plano. Você inscreve seu manuscrito no concurso, mas com uma modificação crucial. Qual? Vamos incluir um capítulo adicional, uma análise linguística comparativa entre os escritos de sua avó e raízes do tempo. Não faremos acusações diretas, apenas apresentaremos evidências acadêmicas de influências notáveis. Teresa ponderou a sugestão. Se o manuscrito for selecionado para as finais, Eduardo certamente o lerá. Exatamente, sorriu Helena. E quando ler esse capítulo específico, saberá que estamos cientes da verdade. Será nosso cavalo de Troia. Ele pode simplesmente desclassificar o manuscrito, argumentou Teresa. Não se conseguirmos que outros jurados o leiam primeiro, respondeu Helena. Tenho conexões no comitê julgador, pessoas que não devem favores a Eduardo. Ao longo das horas seguintes, as duas trabalharam intensamente no manuscrito, fortalecendo argumentos, refinando a estrutura narrativa e, crucialmente, desenvolvendo o novo capítulo que serviria como confrontação indireta a Eduardo Monteiro. Quando Helena finalmente partiu, já no início da noite, a chuva havia cedido. No céu, um arco-íris pálido formava-se entre as nuvens que se dissipavam, um símbolo de esperança que não passou despercebido por Teresa. Na mesa da cozinha, o manuscrito revisado aguardava, pronto para ser submetido. Na capa, o título havia sido modificado para refletir sua nova dimensão. Vozes do Quilombo, histórias silenciadas e apropriadas da literatura afro-brasileira. Na manhã seguinte, ao entrar na Fundação Monteiro para seu turno, Teresa carregava consigo uma cópia impressa do manuscrito dentro de um envelope selado, pronta para entregá-lo formalmente ao departamento responsável pelo concurso. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Eduardo Monteiro estava recebendo um telefonema alarmante. Senhor Monteiro, acho que o senhor deveria saber. A faxineira e a doutora Vasconcelos passaram o domingo inteiro juntas, e acabei de ver Teresa entrando na fundação com um grande envelope selado. O silêncio do outro lado da linha era mais ameaçador que qualquer resposta verbal poderia ser. Uma semana após a submissão do manuscrito, a indústria editorial brasileira foi abalada por uma notícia inesperada. A holding financeira,
que controlava 40% das editoras do país, incluindo 1/3 das ações da Fundação Cultural Monteiro, anunciou um plano de reestruturação drástico em resposta à queda nas vendas de livros físicos. Na Fundação Monteiro, o impacto foi imediato. Uma reunião de emergência do Conselho Administrativo havia resultado em um memorando que agora circulava por todos os departamentos. Corte de 30% no quadro de funcionários, suspensão de novos projetos editoriais e, o mais alarmante para Teresa, a possível transformação da biblioteca pública da Fundação em um espaço comercial para maximizar o retorno sobre o investimento imobiliário. A biblioteca, antes vibrante com eventos literários e visitantes diários, agora parecia um lugar abandonado. As aquisições de novos títulos foram suspensas, a programação cultural cancelada e um silêncio opressivo substituiu o murmúrio animado de conversas e páginas sendo viradas. Durante sua limpeza noturna, Teresa observava com crescente preocupação as mudanças. Cada noite, mais estantes eram esvaziadas, mais computadores desligados, mais espaços reorganizados, como se preparando o local para um propósito diferente. Numa quinta-feira particularmente silenciosa, enquanto organizava a sessão de literatura latino-americana, ouviu vozes aproximando-se. Eduardo e Marina Monteiro, em uma discussão acalorada. É uma decisão puramente financeira, Marina. Sentimentalismo não tem lugar nos negócios, dizia Eduardo, sua voz ecoando no espaço vazio. A biblioteca é o coração da fundação, protestava Marina. Foi o sonho da vovó quando criou este lugar. Os sonhos de sua avó não pagam as contas, respondeu Eduardo friamente. O plano já está decidido. Em 2 meses, este espaço será transformado em um centro de eventos corporativos. Os livros menos consultados serão doados, os mais valiosos irão para o arquivo fechado. E os funcionários, os pesquisadores, os estudantes que dependem deste lugar? Eduardo deu de ombros. Existem bibliotecas públicas para isso. Nosso negócio é publicação, não caridade cultural. As vozes afastaram-se, deixando Teresa imóvel entre as estantes, o coração pesado. A biblioteca não era apenas seu local de trabalho, era seu santuário, sua universidade não oficial, o lugar onde havia educado a si mesma ao longo de anos de leituras clandestinas, durante turnos de limpeza. Naquela mesma noite, ao retornar para casa no primeiro ônibus da madrugada, Teresa tomou uma decisão. A comunidade do Quilombo Jardim havia lhe ensinado que os momentos de crise exigiam não apenas lamentação, mas ação coletiva. Seu primeiro contato foi João Pedro, o adolescente entusiasta de literatura das rodas de leitura. Apesar do horário, ele atendeu prontamente sua mensagem. Precisamos mobilizar escritores independentes, estudantes, todos que valorizam aquele espaço, explicou Teresa. A biblioteca da Fundação não pode simplesmente desaparecer. Nas 48 horas seguintes, uma rede improvisada de apoio começou a tomar forma. João Pedro acionou colegas universitários. Helena Vasconcelos contatou professores e pesquisadores. Marina, secretamente, forneceu informações internas sobre o cronograma de desmantelamento. Numa manhã de sábado, enquanto Eduardo participava de um congresso editorial em São Paulo, a biblioteca da Fundação Monteiro recebeu uma visita inesperada. Dezenas de pessoas, escritores independentes, estudantes, professores e moradores da comunidade, chegaram carregando livros doados, cartazes feitos à mão e uma energia contagiante. Com a discreta permissão de Marina, organizaram-se rapidamente. Em cada seção da biblioteca, pequenas oficinas literárias tomaram forma. Na seção infantil, contadores de histórias encantavam crianças com narrativas animadas. Na seção de poesia, um sarau improvisado atraía jovens que normalmente não frequentariam uma biblioteca. Na área de pesquisa, professores universitários ofereciam orientação gratuita para estudantes de escolas públicas. A transformação foi imediata e visível. Um espaço que havia semanas parecia condenado ao esquecimento pulsava novamente com vida cultural. Teresa circulava entre os grupos, orientando, conectando pessoas,
sugerindo atividades. Quando uma jornalista local apareceu, atraída pelo burburinho nas redes sociais, Teresa inicialmente esquivou-se das câmeras, preferindo que outros falassem. A senhora parece ser uma das organizadoras, insistiu a repórter, aproximando-se com um microfone. Pode explicar o objetivo desta mobilização? Teresa hesitou. Durante toda sua vida adulta, havia cultivado o hábito da invisibilidade. Ser o centro das atenções não estava em seus planos. Vá em frente, encorajou Helena, materializando-se ao seu lado. Algumas histórias precisam ser contadas por quem as vive. Respirando fundo, Teresa aceitou o microfone. Esta biblioteca é mais que um depósito de livros, começou, sua voz inicialmente trêmula ganhando firmeza a cada palavra. É um portal de acesso ao conhecimento para pessoas que, como eu, não tiveram oportunidade de educação formal. Transformá-la em espaço comercial é privar a comunidade de um recurso insubstituível. Enquanto falava, percebeu que algo havia mudado dentro dela. A mulher que por décadas limpara o pó dos livros, agora articulava com clareza e paixão a importância daqueles mesmos livros na formação de cidadãos críticos e conscientes. Nossa proposta é simples, concluiu. Queremos mostrar que uma biblioteca viva, com programação cultural diversificada e relevante, pode ser sustentável. Não viemos apenas protestar, viemos revitalizar. A reportagem foi ao ar no noticiário local daquela noite e rapidamente viralizou nas redes sociais. Para surpresa de todos, nas 24 horas seguintes, dezenas de mensagens chegaram à fundação. Ofertas de voluntariado, doações de livros, propostas de parcerias com escolas e universidades. Na segunda-feira, quando Eduardo Monteiro retornou de sua viagem, encontrou uma biblioteca transformada e uma pequena multidão aguardando na entrada. Estudantes, professores e leitores comuns, ansiosos pelas atividades anunciadas. Para aquele dia, seu rosto endureceu ao avistar Teresa no centro de um grupo, explicando calmamente a programação do dia. O que significa isso? Exigiu, aproximando-se a passos largos. Quem autorizou estas atividades? Marina adiantou-se. Eu autorizei, pai. Como diretora cultural, tenho essa prerrogativa. Isso é insubordinação, sibilou Eduardo. O conselho já decidiu o futuro deste espaço. O conselho pode reconsiderar, respondeu Marina calmamente, entregando-lhe uma pasta. Estes são os números do fim de semana. Tivemos mais visitantes em 2 dias do que no mês inteiro anterior. E aqui estão propostas de patrocínio de 3 empresas interessadas em associar suas marcas à revitalização cultural. Eduardo folheou os documentos, seu semblante oscilando entre irritação e surpresa. Seus olhos encontraram os de Teresa, que sustentou o olhar sem vacilar. Isso não acabou, murmurou ele, antes de afastar-se em direção ao elevador. Naquela noite, em seu apartamento, Teresa recebeu 2 mensagens quase simultâneas. A primeira de Helena. Seu manuscrito passou para a semifinal do concurso, 3 jurados já o leram e estão impressionados. A segunda, de um número desconhecido. Aqui é Ricardo Monteiro, sobrinho de Eduardo e editor-chefe da fundação. Preciso conversar com você urgentemente sobre seu manuscrito e sobre o futuro da biblioteca. Posso visitá-la amanhã? Teresa releu as mensagens várias vezes, sentindo que estava prestes a entrar em um novo capítulo desta história inesperada que sua vida havia se tornado. O manuscrito, a biblioteca, o legado de sua avó, tudo começava a convergir para um ponto de inflexão. Enquanto a cidade adormecia lá fora, ela permaneceu acordada, organizando pensamentos e estratégias. A crise havia se transformado em oportunidade, e agora era o momento de aproveitá-la plenamente. Ricardo Monteiro não se parecia em nada com seu tio. Aos 35 anos, com óculos de armação grossa e uma postura descontraída, ele emanava uma energia completamente diferente da austeridade intimidadora de Eduardo. Sentado na pequena sala do apartamento de Teresa, aceitou gratamente o café oferecido, parecendo genuinamente à vontade naquele ambiente simples. Agradeço por me receber, começou ele, após os primeiros goles. Sei que meu contato foi inesperado.
Confesso que fiquei surpresa, respondeu Teresa cautelosamente. Não sabia que o manuscrito já estava circulando entre os editores. Ricardo sorriu. Tecnicamente não deveria estar. Os semifinalistas só serão anunciados oficialmente na próxima semana. Mas como editor-chefe tenho acesso prévio. E o que achou? Perguntou Teresa, incapaz de conter sua curiosidade. É extraordinário, respondeu ele sem hesitação. A forma como você entrelaça narrativas pessoais com análise cultural, preservando a oralidade sem sacrificar a profundidade acadêmica, é um equilíbrio raro. Teresa sentiu um rubor de orgulho aquecer suas bochechas. Obrigada. Mas não vim aqui apenas para elogiar sua escrita, continuou Ricardo, seu semblante tornando-se mais sério. Vim porque seu manuscrito e sua mobilização pela biblioteca representam exatamente a direção que acredito que a Fundação deveria seguir. Ele fez uma pausa, como se organizando seus pensamentos. Minha avó Elisa Monteiro fundou a editora com uma visão clara: amplificar vozes brasileiras autênticas, especialmente aquelas marginalizadas pelo mercado editorial tradicional. Nas últimas 2 décadas, sob a direção de meu tio, essa visão foi progressivamente abandonada, em favor de sucessos comerciais garantidos e outras práticas questionáveis. A hesitação em sua voz ao mencionar as práticas questionáveis não passou despercebida por Teresa. Ela escolheu suas próximas palavras cuidadosamente. Seu tio parece ter uma visão diferente sobre o propósito da literatura. Ricardo riu sem humor. Meu tio vê livros como produtos, não como veículos de transformação cultural, e vê autores como fornecedores substituíveis. Um silêncio significativo instalou-se entre eles. Teresa sentia que Ricardo estava se aproximando de um assunto delicado, talvez o mesmo que ela investigava discretamente há meses. No seu manuscrito, continuou ele finalmente, há um capítulo particularmente interessante. Aquele que analisa similaridades estilísticas entre diferentes autores brasileiros, incluindo um certo best-seller dos anos 90. O coração de Teresa acelerou. Ele estava se referindo exatamente ao capítulo que ela e Helena haviam adicionado como seu cavalo de Troia, a análise comparativa entre a escrita de sua avó e Raízes do Tempo. Uma análise puramente acadêmica, respondeu ela, mantendo o tom neutro. Claro, concordou Ricardo, com um brilho nos olhos que sugeria compreensão além das palavras ditas. Puramente acadêmica, assim como meu interesse no arquivo pessoal de minha avó, que meu tio mantém trancado em seu escritório particular. Teresa inclinou-se ligeiramente. Arquivo pessoal? Correspondências, contratos originais, manuscritos não publicados, explicou Ricardo. Documentos que poderiam esclarecer muitas questões históricas sobre o catálogo da editora. A implicação era clara. Ricardo também suspeitava das práticas de seu tio e buscava evidências. Por que está me contando isso? Perguntou Teresa diretamente. Ricardo respirou fundo. Porque acredito que temos objetivos alinhados. Você quer preservar a biblioteca e, suspeito, restaurar certa justiça literária. Eu quero recuperar o propósito original da Fundação e corrigir erros do passado. Ele colocou a xícara na mesa e continuou. O Conselho Administrativo se reunirá em 2 semanas para decidir definitivamente sobre a biblioteca e anunciar os finalistas do concurso literário. Meu tio pressiona pela transformação comercial do espaço e suspeitamos pela eliminação de certos manuscritos da competição. Como o meu, concluiu Teresa. Exatamente. Mas há uma possibilidade de reverter isso. Marina e eu temos aliados no Conselho, especialmente após a repercussão positiva da mobilização que você organizou. Se conseguirmos evidências concretas das práticas antiéticas de Eduardo e apresentarmos simultaneamente um plano viável para a revitalização da biblioteca, podemos mudar o voto de membros indecisos. Teresa considerou a proposta, avaliando riscos e possibilidades. Confiava em Marina, que havia demonstrado integridade consistente. Helena falara bem de Ricardo em conversas anteriores. Ainda assim, décadas de cautela não se dissipavam facilmente. Que tipo de evidências seriam necessárias?
Perguntou ela. Contratos originais mostrando cláusulas abusivas. Correspondências provando que meu tio tinha conhecimento da verdadeira autoria de certas obras. Qualquer documentação que estabeleça um padrão de apropriação intelectual. E como conseguiríamos acesso a tais documentos? Um sorriso lento formou-se no rosto de Ricardo. Aí é que está a parte interessante do plano. A Fundação realizará um simpósio literário na próxima semana. Meu tio estará ocupado com os convidados internacionais durante a maior parte do evento, enquanto seu escritório estará vazio, completou Teresa, compreendendo a direção. Não completamente vazio, corrigiu Ricardo. Alguém estará lá realizando a limpeza programada. Teresa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O plano era audacioso e arriscado. Se fosse pega vasculhando documentos privados no escritório de Eduardo, perderia não apenas seu emprego, mas potencialmente muito mais. Por outro lado, esta poderia ser a única oportunidade de encontrar as evidências necessárias para expor a verdade sobre a apropriação do trabalho de sua avó e de outros autores. Precisarei pensar sobre isso, disse finalmente. Ricardo assentiu compreensivo. Naturalmente, não é uma decisão a ser tomada impulsivamente. Ao se despedir na porta, ele acrescentou, independentemente da sua decisão sobre o arquivo, seu manuscrito merece ser publicado. Se não pela Fundação Monteiro. Tenho contatos em outras editoras que reconheceriam seu valor. Quando Ricardo partiu, Teresa permaneceu na janela, observando-o afastar-se pela rua tranquila. O sol da tarde lançava sombras alongadas sobre o asfalto, criando um jogo de luz e escuridão que parecia simbolizar os dilemas morais que enfrentava. Em seu celular, uma nova mensagem piscava. Uma editora concorrente oferecia um contrato para seu manuscrito, com adiantamento generoso o suficiente para que pudesse deixar o trabalho de faxina por pelo menos um ano. A oferta era tentadora. Publicação garantida, sem os riscos de confrontar Eduardo Monteiro, sem a necessidade de vasculhar arquivos privados ou expor-se a possíveis retaliações. Enquanto ponderava suas opções, Teresa olhou para a fotografia emoldurada de sua avó na parede da sala. Conceição Alves, aos 40 anos, com um livro nas mãos e um sorriso sereno no rosto. A imagem havia sido capturada poucos meses antes da doença que a forçara a vender os direitos de sua obra para sustentar a família. "O que você faria, avó?", murmurou Teresa para a fotografia silenciosa. A resposta não veio em palavras, mas em uma certeza que crescia dentro dela. Algumas verdades precisavam ser reveladas, não apenas por justiça pessoal, mas pelo impacto que poderiam ter na vida de outros autores vulneráveis. Sua decisão estava tomada. O simpósio literário seria o momento da verdade, para ela, para o manuscrito e para o legado de sua avó. O Grande Simpósio Internacional de Literatura Contemporânea, organizado anualmente pela Fundação Cultural Monteiro, era o evento mais prestigioso do calendário literário brasileiro. Por 3 dias, escritores renomados, críticos influentes e acadêmicos de diversos países reuniam-se para debates, palestras e lançamentos que definiriam tendências editoriais para o ano seguinte. Naquele ano, o tema central era autenticidade e apropriação na era digital. Uma ironia que não escapou a Teresa enquanto atravessava o saguão principal da fundação, empurrando seu carrinho de limpeza. O primeiro dia do simpósio havia começado com pompa e circunstância. Eduardo Monteiro, impecável em seu terno italiano, discursava no auditório principal sobre a preservação da integridade autoral em tempos de inteligência artificial. No saguão e corredores adjacentes, funcionários temporários serviam café e canapés a convidados que conversavam animadamente entre as sessões. Teresa movimentava-se com a invisibilidade característica dos trabalhadores de manutenção em eventos de elite. Ninguém prestava atenção à faxineira de meia-idade que recolhia copos descartados ou ajustava discretamente a posição de cadeiras. Esta invisibilidade, que tantas vezes a incomodara no passado, era agora sua maior vantagem. O plano que havia elaborado com Ricardo e Marina era preciso.
Durante o painel principal da tarde, quando Eduardo estaria no palco por pelo menos 2 horas, Teresa realizaria a limpeza programada de seu escritório. Ricardo garantiria que a secretária particular de Eduardo também estivesse ocupada com tarefas relacionadas aos convidados internacionais. Enquanto aguardava o momento certo, Teresa circulava pelo saguão, recolhendo discretamente materiais descartados. Seu coração acelerava cada vez que cruzava com Eduardo ou algum de seus assessores próximos. A primeira sessão da tarde começará em 10 minutos, anunciou uma voz melodiosa no sistema de som. Todos os participantes são convidados a dirigir-se ao auditório principal. Era o sinal. Teresa observou enquanto Eduardo, cercado por um grupo de admiradores, caminhava em direção ao auditório. Aguardou até que o saguão esvaziasse consideravelmente e então seguiu para o elevador de serviço, levando seus implementos de limpeza. No andar executivo, os corredores estavam silenciosos. Através de janelas de vidro, podia ver assistentes e editores assistindo à transmissão ao vivo do painel em suas telas de computador. Ninguém prestou atenção enquanto ela seguia para a ala mais restrita, onde ficava o escritório particular de Eduardo. Conforme combinado, a porta estava destrancada. Ricardo havia conseguido uma cópia da chave através de Marina. Teresa entrou, fechando a porta silenciosamente atrás de si, e trancou-a por dentro. O luxuoso escritório estava exatamente como se lembrava. Imponente escrivaninha de madeira nobre, estantes repletas de livros cuidadosamente organizados, paredes decoradas com fotografias emolduradas de Eduardo, com celebridades e políticos. Teresa sabia que tinha aproximadamente 1h30. Começou metodicamente pelo arquivo pessoal que Ricardo havia mencionado. Uma caixa forte disfarçada atrás de uma estante móvel. A combinação que Marina havia obtido através de anos de observação discreta funcionou na primeira tentativa. Dentro, encontrou pastas meticulosamente organizadas por décadas. Focou imediatamente no período que lhes interessava, final dos anos 80 e início dos 90, quando Raízes do Tempo fora publicado. Com mãos trêmulas, abriu a pasta correspondente. Lá estavam contratos originais, correspondências, anotações manuscritas. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos, sua memória prodigiosa capturando detalhes cruciais. Um contrato em particular chamou sua atenção: o acordo entre Eduardo Monteiro e Conceição Alves. As cláusulas eram ainda mais predatórias do que imaginara, incluindo uma transferência completa de autoria, não apenas de direitos de publicação. Mais alarmante foi uma carta que encontrou, escrita por sua avó meses após a publicação do livro. Senhor Monteiro, conforme nosso acordo, mantenho meu silêncio sobre a verdadeira origem de Raízes do Tempo. No entanto, imploro que considere permitir-me publicar meus novos escritos sob pseudônimo. A impossibilidade de expressar-me literariamente tem afetado profundamente minha saúde mental. A resposta de Eduardo, anexada com um clipe, era sucinta e fria. Nosso contrato é claro quanto à exclusividade. Qualquer tentativa de publicação, mesmo sob pseudônimo, resultará em ações legais imediatas. Sugiro que encontre outros hobbies para ocupar seu tempo. Teresa sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Sua avó não havia apenas vendido um manuscrito. Havia sido silenciada completamente como escritora. Rapidamente, utilizou seu celular para fotografar documentos-chave. Enquanto trabalhava, encontrou evidências de pelo menos 3 outros casos similares. Autores que haviam vendido manuscritos durante dificuldades financeiras e, posteriormente, foram impedidos de continuar suas carreiras literárias devido a contratos abusivos. Estava tão absorta em sua descoberta que quase não ouviu o primeiro clique na fechadura. Congelou, o celular ainda em suas mãos enquanto a maçaneta girava lentamente. Estranho, deveria estar aberta, murmurou uma voz do outro lado, a secretária de Eduardo. Teresa moveu-se com rapidez silenciosa, guardando os documentos, fechando a caixa forte. Empurrou a estante de volta à posição original e correu para pegar seu equipamento de limpeza, iniciando imediatamente a limpeza da mesa como se estivesse realizando seu trabalho normal. A porta abriu-se, revelando Cristina,
a eficiente secretária de Eduardo com uma expressão surpresa. Teresa, não sabia que a limpeza estava programada para agora. Recebi instruções específicas, respondeu Teresa calmamente, agradecendo mentalmente por anos de prática em manter a compostura sob pressão. O Dr. Eduardo solicitou que seu escritório fosse preparado para uma reunião privada após o painel. Cristina franziu o senho, consultando seu tablet. Não vejo nada no agenda. Foi um pedido de última hora, improvisou Teresa. A doutora Marina passou as instruções pessoalmente. A menção de Marina pareceu satisfazer momentaneamente a secretária, embora a suspeita não tenha deixado completamente seus olhos. Bem, seja rápida. O painel está terminando mais cedo que o previsto. Parece que houve um imprevisto. O coração de Teresa acelerou. Imprevisto? O Dr. Eduardo parece ter passado mal durante sua apresentação. Estão reorganizando o programa enquanto ele se recupera na sala VIP. Esta não era parte do plano. Eduardo deveria estar ocupado por pelo menos mais uma hora. Entendo, respondeu Teresa, intensificando seus movimentos de limpeza. Terminarei em 15 minutos. Quando Cristina saiu, fechando a porta atrás de si, Teresa moveu-se com urgência, renovada. Verificou rapidamente se havia capturado todos os documentos essenciais e preparou-se para sair. Estava prestes a abrir a porta quando ouviu vozes se aproximando no corredor. Uma delas, inconfundivelmente, a de Eduardo. Completamente inaceitável. Como puderam incluir aquela pergunta sem minha aprovação prévia? Foi um participante da plateia, senhor, respondeu uma voz nervosa. Não estava no roteiro planejado. E você espera que eu acredite que foi coincidência alguém perguntar especificamente sobre a controvérsia de autoria do meu primeiro livro? No meio de um simpósio internacional? Teresa congelou. A situação havia acabado de complicar-se dramaticamente. Eduardo estava a segundos de entrar no escritório e não havia onde se esconder adequadamente no espaço aberto. A maçaneta começou a girar. A porta do escritório abriu-se e Eduardo Monteiro entrou como uma tempestade, seu rosto normalmente composto agora contorcido numa máscara de fúria. Atrás dele, um assistente, nervoso, segurava um copo d'água e parecia pronto para fugir ao menor sinal. Teresa permaneceu imóvel junto ao carrinho de limpeza, seu coração martelando contra as costelas. Por um momento surrealista, Eduardo pareceu não notá-la, tão consumido estava por sua própria raiva. Cancelar o próximo painel, vociferou ele ao assistente. Diga que estou indisposto e descubra quem foi aquele homem na plateia. Quero seu nome completo na minha mesa até o final do dia. Apenas quando o assistente recuou apressadamente para o corredor, Eduardo finalmente registrou a presença de Teresa. Seus olhos estreitaram-se perigosamente. O que você está fazendo aqui? Limpeza programada, senhor, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do medo. Sua secretária foi informada. Eduardo a estudou por longos segundos, sua respiração ainda irregular após o episódio no auditório. Um filme de suor brilhava em sua testa e sua gravata havia sido afrouxada, sinais físicos de seu descontrole emocional. Saia, ordenou finalmente. Agora. Teresa assentiu, reunindo seus implementos de limpeza com a calma forçada de quem realizava uma tarefa rotineira. Cada segundo parecia esticar-se dolorosamente enquanto ela organizava metodicamente o carrinho, consciente do olhar penetrante de Eduardo acompanhando cada movimento. Quando finalmente dirigiu-se à porta, ele falou novamente. Espere. Teresa parou, seu corpo tenso como uma corda de violino, prestes a romper-se. Vire os bolsos do seu uniforme. O pedido, não a ordem, atingiu-a como um golpe físico. Seu celular, contendo as fotografias dos documentos incriminadores, pesava como chumbo no bolso direito de seu jaleco. Senhor, você me ouviu. A voz de Eduardo era perigosamente calma agora. Vire seus bolsos. Todos eles. Teresa sabia que recusar seria confessar culpa. Lentamente, começou a virar o bolso esquerdo, que continha apenas alguns lenços de papel e uma caneta. A porta abriu-se repentinamente e Marina Monteiro entrou, seguida de perto por Ricardo.
Ambos pareciam alarmados, mas determinados. Pai, chamou Marina firmemente. Estão esperando por você na sala de imprensa. Os jornalistas querem uma declaração sobre o incidente. Eduardo não desviou o olhar de Teresa. Isto é mais importante. Mais importante que dezenas de jornalistas internacionais especulando sobre seu colapso durante a apresentação? Questionou Ricardo, posicionando-se sutilmente entre Teresa e seu tio. As redes sociais já estão fervilhando com rumores. A menção às redes sociais pareceu atingir Eduardo. Sua imagem pública era uma preocupação constante. Cuide disso, ordenou a Marina, indicando Teresa com um gesto desdenhoso. E certifique-se de que ela não saia do prédio antes que eu retorne. Com um último olhar suspeitoso, Eduardo ajeitou a gravata, recuperou sua postura imponente e saiu em direção à sala de imprensa. Assim que a porta fechou-se, Marina aproximou-se rapidamente de Teresa. Você conseguiu? Teresa assentiu, retirando o celular do bolso. Encontrei tudo. O contrato original com minha avó, correspondências, evidências de pelo menos 3 outros casos similares. Ricardo consultou nervosamente seu relógio. Temos pouco tempo. O desvio da imprensa não durará mais que 20 minutos. O que aconteceu no auditório? Perguntou Teresa, enquanto seguiam apressadamente para o elevador de serviço. Uma intervenção não planejada, mas conveniente, explicou Marina. Um pesquisador da Universidade Federal questionou publicamente a autoria de Raízes do Tempo, citando análises estilísticas recentes. Helena, adivinhou Teresa, reconhecendo a influência da linguista. Ela mobilizou alguns colegas acadêmicos, confirmou Ricardo. Mas não esperávamos que meu tio reagisse tão mal. Ele simplesmente congelou no palco. Não conseguiu responder à pergunta. Depois de décadas mentindo, ele finalmente enfrentou a verdade em público, comentou Marina, um brilho de satisfação em seus olhos normalmente contidos. No subsolo da fundação, encontraram Helena aguardando ansiosamente na área de carga e descarga, longe dos olhares curiosos. Graças a Deus vocês estão bem, suspirou a linguista, abraçando Teresa brevemente. Quando soube que Eduardo retornou ao escritório mais cedo, temi o pior. Por pouco, admitiu Teresa, transferindo rapidamente os arquivos de seu celular para o notebook de Helena. Mas conseguimos o que precisávamos. Enquanto as imagens dos documentos carregavam na tela, os 4 debruçaram-se sobre elas, analisando rapidamente seu conteúdo. Isto é devastador, murmurou Helena, examinando o contrato imposto a Conceição Alves. Não apenas comprou o manuscrito por uma fração de seu valor, mas efetivamente silenciou a voz literária dela permanentemente. E não foi um caso isolado, acrescentou Teresa, mostrando as outras evidências. Ele estabeleceu um padrão sistemático de apropriação. Precisamos agir rapidamente, interveio Ricardo. O Conselho Administrativo se reúne amanhã para a decisão final sobre a biblioteca e o concurso literário. Como procederemos? Perguntou Teresa. Eu apresentarei formalmente as evidências ao Conselho, explicou Marina. Como diretora editorial e membro da família Monteiro, meu testemunho terá peso significativo. Enquanto isso, continuou Ricardo, Helena divulgará as análises estilísticas à imprensa especializada, estabelecendo a conexão acadêmica entre os escritos de sua avó e Raízes do Tempo. E você, Teresa, concluiu. Helena, precisa estar preparada para o anúncio dos finalistas do concurso amanhã à noite. Seu manuscrito precisa ser o centro das atenções quando toda esta história vier à tona. Quando finalmente se separaram, cada um partindo para executar sua parte do plano, Teresa sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não estava mais lutando apenas por seu emprego, por seu manuscrito, ou mesmo pela memória de sua avó. Estava desafiando um sistema que por décadas havia privilegiado vozes dominantes enquanto silenciava as marginalizadas. Naquela noite, enquanto revisava pela última vez seu manuscrito, Teresa recebeu uma mensagem inesperada, uma notificação oficial da Fundação Cultural Monteiro informando que Vozes do Quilombo havia sido selecionado como finalista do concurso literário. A batalha final estava prestes a começar.
O salão nobre da Fundação Cultural Monteiro resplandecia com a iluminação cuidadosamente projetada para a cerimônia de premiação do concurso literário. Candelabros de cristal refletiam luzes douradas sobre o piso de mármore polido, enquanto arranjos elaborados de orquídeas brancas adornavam as mesas dispostas elegantemente pelo espaço. A elite intelectual e cultural do país circulava animadamente, taças de champanhe em mãos, conversas eruditas preenchendo o ar perfumado. Fotógrafos posicionavam-se estrategicamente para capturar os momentos que ilustrariam as páginas culturais dos jornais do dia seguinte. Em um canto discreto do salão, Teresa observava tudo com olhos simultaneamente maravilhados e críticos. O vestido azul marinho emprestado por Helena, simples mas elegante, garantira à linguista, a fazia sentir-se deslocada e pertencente, uma contradição que resumia perfeitamente sua jornada até aquele momento. "Nervosa?" perguntou Helena, materializando-se ao seu lado com 2 taças de água com gás. "Você parece pronta para fugir a qualquer momento." Teresa aceitou a bebida com um sorriso tenso. Parte de mim ainda espera ser abordada por seguranças e escoltada para fora como uma impostora. "Você é finalista legítima de um dos concursos literários mais prestigiosos do país", lembrou Helena firmemente. "Seu lugar é aqui, entre esses escritores e intelectuais. Na verdade", acrescentou com um sorriso conspiratório, "você tem mais a dizer que a maioria deles." Do outro lado do salão, Eduardo Monteiro fazia sua entrada, impecavelmente vestido em um terno escuro que contrastava com seu rosto visivelmente abatido. Apesar de manter a postura ereta e o sorriso ensaiado, os eventos do dia anterior haviam claramente cobrado seu preço. A reunião do Conselho Administrativo, que se estendera por horas tensas naquela manhã, resultara em uma vitória parcial para o grupo de Marina. A decisão sobre a biblioteca fora suspensa temporariamente, pendente de análise do plano de revitalização cultural proposto por ela. Quanto às acusações contra Eduardo, o Conselho havia optado por uma investigação interna discreta, uma resolução insatisfatória, mas esperada considerando os laços estreitos entre Eduardo e vários conselheiros influentes. "Ele ainda não sabe que você é finalista", murmurou Helena, observando Eduardo cumprimentar pomposamente alguns convidados VIP. Marina garantiu que a lista final só chegasse a ele momentos antes do anúncio oficial. Ricardo aproximou-se discretamente, sua expressão tensa contradizendo seu sorriso social. "Está tudo pronto. A crítica literária Luciana Vasconcelos está posicionada para fazer a pergunta crucial após o anúncio dos vencedores." Luciana, renomada por suas análises incisivas e perguntas desconfortáveis, havia visitado a Fundação semanas antes, interessada nos rumores sobre o manuscrito de Teresa. Agora, armada com as evidências reunidas por Helena, estava preparada para confrontar publicamente Eduardo sobre as práticas predatórias da editora. "E quanto à minha avó?" perguntou Teresa, sua voz baixando involuntariamente ao mencionar o assunto mais pessoal da noite. "O documento está com o apresentador", confirmou Ricardo. "Será lido como parte da contextualização histórica do concurso antes dos anúncios finais." Uma sineta delicada soou, sinalizando o início formal da cerimônia. Os convidados dirigiram-se às mesas designadas, enquanto os finalistas eram conduzidos às primeiras fileiras. Teresa encontrou seu nome elegantemente impresso em um marcador de lugar na segunda mesa, longe o suficiente do palco para não chamar atenção prematura, próxima o bastante para o momento crucial que viria. Eduardo subiu ao palco com a confiança ensaiada de quem dominou espaços públicos por décadas. Seu discurso de abertura, eloquente e polido, enfatizava o compromisso da Fundação Monteiro com a autenticidade literária e a descoberta de vozes originais. Palavras que agora soavam como uma cruel ironia para Teresa e seus aliados. "Este ano, nosso tema Raízes e Frutos da Literatura Brasileira atraiu um número recorde de manuscritos", continuou Eduardo, sua voz projetando-se suavemente através do sistema de som. "Os 5 finalistas representam a extraordinária diversidade e riqueza da produção literária contemporânea de nosso país.
Enquanto o mestre de cerimônias assumia para anunciar os finalistas, Eduardo tomou seu lugar na mesa principal, ao lado de críticos renomados e patrocinadores influentes. Seu olhar, por um breve momento, cruzou com o de Teresa. Um olhar vazio, sem reconhecimento. Ele ainda não sabe, pensou ela. Ainda. Me vê apenas como a faxineira. O apresentador começou a chamar os finalistas um a um para uma breve apresentação. Quando chegou ao quarto nome da lista, sua voz adquiriu um tom levemente diferente. Teresa Alves, com o manuscrito Vozes do Quilombo, Histórias Silenciadas e Apropriadas da Literatura Afro-Brasileira. Um murmúrio percorreu o salão enquanto Teresa levantava-se. Da mesa principal, Eduardo Monteiro endireitou-se abruptamente, seu rosto congelando em uma expressão de choque mal disfarçado. Ao subir ao pequeno palco para a breve entrevista protocolar, Teresa sentiu um calor subir por seu pescoço. O apresentador, conhecido jornalista cultural, sorriu encorajadoramente enquanto ajustava o microfone para acomodar sua altura. Teresa Alves, seu manuscrito traz uma abordagem única à preservação da literatura oral afro-brasileira. Poderia nos contar um pouco sobre sua inspiração? Teresa respirou fundo, encontrando força na verdade que finalmente emergiria. Minha inspiração vem das histórias que sempre existiram em minha comunidade. Respondeu com voz clara, que surpreendeu até a si mesma. Histórias que raramente chegam às livrarias, mas que carregam sabedoria profunda. Histórias que às vezes são apropriadas sem o devido reconhecimento. Um silêncio atento envolveu o salão. Da mesa principal, Eduardo Monteiro a observava com uma mistura de desconfiança e crescente alarme. Fascinante, comentou o apresentador. E seu subtítulo menciona Histórias Apropriadas. Poderia elaborar? Teresa sentiu o peso de todas as olhadas invisíveis ao longo de décadas de trabalho. Olhou diretamente para Eduardo antes de responder. Existe uma longa tradição de vozes marginalizadas, cujas criações são absorvidas pela cultura dominante sem reconhecimento. Meu manuscrito explora esse fenômeno através de análises comparativas específicas. O desconforto de Eduardo era agora visível para todos. Ele sussurrou algo a um assessor, que imediatamente levantou-se e dirigiu-se ao coordenador do evento. Enquanto Teresa retornava ao seu lugar, sentiu o ambiente mudar sutilmente. Alguns olhares curiosos, outros especulativos. Marina, de sua posição estratégica próxima ao palco, assentiu discretamente em aprovação. Os demais finalistas foram apresentados rapidamente, e então chegou o momento crucial da cerimônia. O apresentador retornou ao microfone com um envelope dourado nas mãos. Antes de anunciarmos o vencedor deste ano, a Fundação Cultural Monteiro gostaria de prestar uma homenagem especial à sua história. Como muitos sabem, o concurso literário foi estabelecido há 30 anos para honrar a visão da fundadora, Elisa Monteiro, que acreditava no poder transformador da literatura acessível. O apresentador desdobrou um documento que Ricardo havia providenciado discretamente. Recentemente, ao pesquisar os arquivos históricos da Fundação, encontramos um documento inspirador que gostaríamos de compartilhar. Trata-se de uma carta escrita por Conceição Alves, uma talentosa escritora que contribuiu anonimamente para o catálogo inicial da editora. Na mesa principal, Eduardo Monteiro empalideceu visivelmente. Tentou levantar-se, mas Marina colocou firmemente uma mão em seu braço, impedindo-o. A verdadeira literatura, leu o apresentador, não pertence a quem a publica, mas a quem a vive. Minhas palavras, nascidas na terra vermelha do Quilombo, carregam o sangue e os sonhos de gerações. Mesmo que meu nome nunca apareça nas capas, sei que minhas histórias encontrarão o caminho de volta para casa, como pássaros que sempre retornam ao ninho, não importa quão longe voem. Um murmúrio comovido percorreu a audiência. Teresa sentiu lágrimas quentes deslizarem silenciosamente por seu rosto. As palavras de sua avó, silenciadas por décadas, finalmente ecoavam naquele espaço de poder cultural. É com este espírito de reconhecimento e justiça literária, continuou o apresentador, que anunciamos o vencedor do concurso literário Fundação Monteiro deste ano.
O envelope foi aberto com um floreio dramático. O vencedor é Vozes do Quilombo, Histórias Silenciadas e Apropriadas da Literatura Afro-Brasileira, de Teresa Alves. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Teresa permaneceu momentaneamente paralisada, incapaz de processar completamente o que acabara de acontecer. Helena a abraçou brevemente, empurrando-a gentilmente na direção do palco. Com passos deliberadamente lentos, Teresa caminhou até o centro do palco. Aceitou o troféu, de cristal com mãos trêmulas, enquanto o apresentador entregava-lhe o envelope contendo o cheque do prêmio e o contrato de publicação. Ao aproximar-se do microfone para seu discurso de aceitação, o caos irrompeu na mesa principal. Eduardo Monteiro levantou-se abruptamente, derrubando sua cadeira. "Isto é uma farsa!" gritou, seu rosto contorcido em fúria. "Esta mulher é uma faxineira, pelo amor de Deus! Ela invadiu meu escritório, roubou documentos confidenciais." Um silêncio atônito caiu sobre o salão. Todas as câmeras voltaram-se para Eduardo, captando seu colapso público em tempo real. Teresa permaneceu serena ao microfone. "Sim, eu sou faxineira na Fundação Monteiro. Limpo o pó dos livros há 27 anos. E durante todo esse tempo, também li cada volume que minhas mãos tocaram." Sua voz, amplificada pelo sistema de som, preenchia o salão com uma autoridade tranquila. "O manuscrito que acaba de ser premiado documenta não apenas as histórias da minha comunidade, mas também como essas histórias e tantas outras foram sistemicamente apropriadas pela indústria editorial." Neste momento, Luciana Vasconcelos, a temida crítica literária, levantou-se de seu lugar. "Senhor Monteiro, gostaria de comentar as surpreendentes similaridades estilísticas entre Raízes do Tempo, seu primeiro best-seller, e os escritos de Conceição Alves, que foram recentemente analisados por um grupo de linguistas da Universidade Federal." A pergunta, formulada com precisão cirúrgica e amplificada pelo silêncio absoluto do salão, atingiu Eduardo como um golpe físico. Ele olhou em volta, como um animal encurralado, buscando uma saída que não existia. Isso é absurdo, um complô organizado para me desacreditar." Marina levantou-se calmamente. "Pai, chega. Os documentos foram encontrados. Os contratos abusivos, as correspondências. Sabemos sobre Conceição Alves e os outros." "Você?" Eduardo encarou a filha, traição e descrença misturando-se em sua expressão. "Minha própria filha?" "Pela fundação que vovó criou", respondeu Marina firmemente. "Pelos princípios que você abandonou." O salão explodiu em burburinho, enquanto fotógrafos disparavam flashes incessantemente, capturando o momento exato em que um império literário construído sobre apropriação começava a desmoronar. Em meio ao caos, Teresa encontrou seu centro. Inclinou-se novamente para o microfone. "Este prêmio não pertence apenas a mim. Pertence à minha avó, Conceição Alves, cuja voz foi silenciada. Pertence a todos. Aqueles cujas histórias foram tomadas, reembaladas e vendidas sem reconhecimento. E pertence à comunidade do Quilombo Jardim, que preservou oralmente o conhecimento que agora retorna ao mundo impresso." Suas palavras caíram como sementes em solo fértil, enquanto Eduardo era discretamente escoltado para fora do salão por assessores preocupados com sua imagem pública em colapso. A revelação estava completa. A verdade, como um rio represado por décadas, finalmente encontrara seu caminho para a luz. 10 meses após a tumultuada cerimônia de premiação, a Fundação Cultural Monteiro apresentava uma face renovada para o mundo. O saguão principal, antes dominado por fotografias de Eduardo com celebridades, agora exibia uma exposição permanente sobre a história da literatura afro-brasileira. Estantes especialmente projetadas destacavam obras de autores de comunidades tradicionais, com destaque para edições recuperadas de Conceição Alves. A biblioteca, que quase se tornara um espaço comercial, pulsava com vida renovada. Grupos escolares circulavam entre as estantes sob a orientação de mediadores de leitura. Estações de computadores ofereciam acesso gratuito a bases de dados acadêmicas. No auditório anexo, uma programação constante de eventos culturais,
Atraía público diversificado, cumprindo a visão original de democratização do conhecimento. Teresa atravessou o saguão com passos seguros, cumprimentando funcionários pelo nome. Seu tailleur simples, mas elegante, substituíra o uniforme de limpeza, embora ela frequentemente brincasse que ainda removia o pó das ideias em sua nova função. Na porta de sua sala, uma placa discreta indicava Teresa Alves, diretora do Centro de Preservação de Saberes Tradicionais. A criação deste departamento fora uma das primeiras iniciativas da reestruturação liderada por Marina, agora presidente executiva da Fundação. Dentro do escritório acolhedor, com paredes cobertas de livros e uma janela generosa que inundava o espaço com luz natural, Teresa revisava os relatórios do último trimestre quando uma suave batida soou à porta. «Entre», convidou, levantando os olhos. Ricardo Monteiro apareceu com um sorriso caloroso e uma pilha de livros nos braços. «Os primeiros exemplares da coleção Vozes Ancestrais», anunciou ele, depositando cuidadosamente os volumes sobre a mesa. Acabaram de chegar da gráfica. Teresa acariciou a capa do volume superior, uma edição especial das obras completas de sua avó, incluindo textos recém-descobertos, nos arquivos da Fundação. O projeto de recuperação e republicação, liderado conjuntamente por Teresa e Helena, havia se tornado um dos mais bem-sucedidos da nova fase da editora. «Ficaram lindos», comentou ela, folheando com reverência as páginas que finalmente traziam o nome de Conceição Alves em destaque. «E as vendas antecipadas já superam nossas expectativas», acrescentou Ricardo, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Como editor-chefe, ele havia liderado a transformação do catálogo da editora, priorizando vozes diversas e práticas editoriais éticas. «As livrarias comunitárias receberam seus exemplares?» perguntou Teresa. Ricardo assentiu. «Incluindo as 50 cópias para a biblioteca do Quilombo Jardim, conforme combinado. O programa de distribuição gratuita para comunidades tradicionais fora uma condição inegociável de Teresa ao assumir seu cargo. O conhecimento deve retornar às suas origens», insistira ela durante as negociações. «Quase esqueci». Ricardo tirou um envelope do bolso interno do paletó. «Helena enviou isto para você. Ela ainda está em Portugal para o Congresso de Linguística, mas queria que você recebesse hoje». Dentro do envelope, Teresa encontrou uma pequena nota manuscrita e um recorte de jornal internacional. A manchete anunciava: «Editora brasileira lidera movimento por justiça literária e reparação a autores explorados». A nota de Helena dizia simplesmente: «Veja o que construímos juntas. A verdade sempre encontra seu caminho». Teresa sorriu, lembrando-se da linguista que se tornara não apenas aliada crucial, mas amiga verdadeira. Helena agora coordenava um projeto internacional de pesquisa sobre práticas predatórias na indústria editorial, usando o caso da Fundação Monteiro como estudo central. «Temos uma reunião em 15 minutos», lembrou Ricardo consultando seu relógio. «O grupo das rodas de leitura está esperando para discutir a expansão do programa para escolas públicas». As rodas de leitura, que começaram como iniciativa comunitária no Quilombo Jardim, haviam sido incorporadas formalmente à programação educativa da Fundação, com mediadores treinados, levando o modelo para bairros periféricos e escolas da rede pública. «João Pedro está liderando a apresentação», comentou Teresa com orgulho maternal. O jovem que antes sonhava em discutir literatura, agora cursava letras com bolsa integral e coordenava o programa juvenil da Fundação. Antes de sair para a reunião, Teresa deteve-se brevemente diante da fotografia emoldurada de sua avó, que ocupava lugar de honra na parede. Ao lado, em contraste significativo, uma fotografia mais recente mostrava Eduardo Monteiro em sua última aparição pública conhecida, deixando o tribunal após o acordo extrajudicial que oficializara seu afastamento da Fundação e o reconhecimento público das apropriações literárias. O império que ele construíra não desmoronara completamente, protegido por conexões poderosas e manobras jurídicas habilidosas. Mas sua reputação e influência haviam sofrido golpes irreparáveis.
Isolado em sua mansão nos arredores da cidade, Eduardo Monteiro tornara-se uma figura fantasmagórica no mundo literário que antes dominara. Prontinha? Perguntou Ricardo, esperando junto à porta. Teresa assentiu, reunindo seus materiais para a reunião. Mais do que pronta. Enquanto caminhavam pelo corredor iluminado em direção à sala de conferências, passaram pela nova placa de entrada da biblioteca, onde uma citação de Conceição Alves havia sido gravada em letras douradas. As palavras são sementes que, mesmo enterradas sob o silêncio, eventualmente encontram seu caminho para a luz. Na sala de reuniões, jovens mediadores de leitura aguardavam com entusiasmo visível, cadernos abertos e ideias fervilhando. O contraste com a atmosfera opressiva que reinava na fundação, apenas 10 meses antes, não poderia ser mais evidente. Ao tomar seu lugar à mesa, Teresa observou o grupo diversificado à sua frente. Estudantes universitários, professores, aposentados, jovens de comunidades periféricas, todos unidos pelo poder transformador da literatura acessível. Antes de começarmos, disse ela, com a serenidade de quem encontrou seu verdadeiro propósito, gostaria de compartilhar algo que minha avó costumava dizer. A verdadeira leitura vai além de decifrar letras no papel. É compreender o valor de cada história humana, independente de quem a conta. A sala respondeu com assentimentos atentos. João Pedro, com confiança crescente, levantou-se para iniciar a apresentação sobre o programa expandido. Teresa observou com satisfação tranquila, sentindo o peso do crachá que agora carregava não como um fardo, mas como um símbolo da transformação, da invisibilidade à liderança, da limpeza de livros à criação de política cultural. Sua jornada encarnava a própria mensagem de esperança que agora difundia. A biblioteca ao redor deles, com seu aroma característico de papel e conhecimento, não era mais um campo de batalha, mas um santuário, renovado para todas as vozes, especialmente aquelas que por tanto tempo haviam sido silenciadas. Naquela tarde ensolarada, enquanto ideias fluíam livremente ao redor da mesa, algo mais profundo estava sendo construído. Um novo capítulo na história cultural, onde as guardiãs das palavras como Teresa e sua avó finalmente ocupavam seu lugar legítimo, não nas sombras das estantes, mas no centro da criação e preservação do conhecimento. A literatura, concluiu Teresa ao final da reunião, produtiva, nunca foi apenas sobre escrever histórias. É sobre garantir que cada pessoa possa contar a sua, com sua própria voz, e ser verdadeiramente ouvida. Quando todos se levantaram, energizados com os novos projetos aprovados, Teresa permitiu-se um momento de reflexão silenciosa. A jornada não havia terminado. Na verdade, um novo caminho apenas começava. Mas as fundações agora eram sólidas, construídas sobre verdade, reconhecimento e a força inabalável das palavras autênticas. Do lado de fora da janela, o sol da tarde lançava um brilho dourado sobre a cidade. Nas ruas, pessoas caminhavam carregando livros, alguns talvez escritos por vozes que nunca teriam sido ouvidas no antigo regime. Dentro de cada volume, sementes de transformação aguardavam o momento certo para germinar em mentes receptivas. A guardiã das palavras sorriu, sabendo que sua missão continuaria através das gerações futuras de leitores e escritores que agora encontravam as portas abertas onde antes havia apenas muros de silêncio.